Meu amigo, minha amiga, você que fez um pedido de benefício, existem condições para você continuar mantendo seu benefício e você deve saber. Isso deve ser, sabe, o arroz e feijão de todo dia, que você deve prestar muita atenção. Quando que o INSS, por exemplo, pode suspender o seu benefício? Bom, descoberta fraude ou irregularidades, tá? E o INSS alega que o órgão tem mecanismos de controle rigoroso para identificar qualquer suspeita. Olha aí, quais serão essas suspeitas, né? Se houver indício de fraude ou irregularidade, o INSS pode suspender o pagamento do benefício e iniciar uma investigação para apurar os fatos. Olha aí, ó, como é que é. De repente, do nada pode surgir aí, seu benefício tem fraude. Eles considerarem, por exemplo, hoje se faz, por exemplo, a perícia documental. Pode-se achar que aquele documento é fraudulento e você vai ter que provar que não é, para você continuar recebendo seu benefício. Vocês viram muito bem. Pode acontecer a suspensão de pagamento, tá? Benefício concedido judicialmente. Nossa, que maravilha, consegui meu benefício na justiça, o INSS não pode mexer, agora tá tudo certo, vou recebendo, vou passar um tempo tranquilo, vou garantir o sustento da família e das minhas contas. Errado. O INSS pode suspender sim seu benefício judicial, tá? Mesmo depois do segurado ajuizar uma ação, tá? E sair vitorioso por uma ordem judicial, onde foi implantado o benefício, não há garantias de você continuar recebendo seu benefício. A qualquer momento o INSS pode fazer uma convocação, por exemplo, um pente fino ou uma revisão, e suspender o seu benefício, tá? Quando pode ser considerado, né, motivo de cancelamento do benefício? Bom, quem acumula duas pensões, né, no caso, pensão por morte, vai ter um dos proventos, né, cancelado nesse caso, né? Isso está no artigo 124 da Lei 8.213 de 1991. Retornar ao exercício de atividades nocivas à saúde. Quem já recebe, por exemplo, uma aposentadoria especial, tá? Isso pode fazer com que você perca o benefício. E o aposentado por invalidez que retorna ao trabalho, tá? Isso está no artigo 46 da mesma Lei 8.213 de 1991. São situações que podem acontecer. Nós já falamos, muitas vezes o aposentado por invalidez, às vezes faz, por exemplo, um crédito consignado. Nós sabemos que há necessidade, quem não passa aperto? E ainda mais hoje em dia. E aí o que acaba acontecendo? Vem as parcelas descontadas. Já estava difícil com o benefício inteiro, imagina descontando parcelas de empréstimo. E sempre surge uma oportunidade, às vezes, fazer um bico para ganhar algo. Eu não vou ter registro em carteira. Só que o INSS também fica de olho, tá, pessoal? Existem outros meios aí que o INSS pode até descobrir se você está trabalhando ou não, ou flagrar você dentro de um trabalho, e você pode perder o benefício. Bom, suspensão do benefício, o que acontece? Você, por exemplo, recebe todo mês. Se você ficar 60 dias sem movimentar a sua conta no banco e o INSS fazendo depósitos, isso também já é considerado um alerta de alguma irregularidade. E o INSS pode, no caso aí, suspender o seu pagamento. Querer saber o porquê que ele deposita lá o seu benefício e você não tem movimentação na conta, tá? Quando o benefício é suspenso, benefício suspenso significa que é uma interrupção temporária e que pode ser revertida, desde que as condições sejam atendidas, né? O INSS vai alegar, não, nós suspendemos o seu benefício por X motivo, e você vai mostrar que está errado, que o INSS está sendo injusto e tomou uma atitude precipitada em suspender o seu benefício. Agora, por outro lado, quando o benefício é cancelado, aí os pagamentos cessaram definitivamente, tá? E é necessário você fazer um pedido de um novo benefício depois de 30 dias e ainda você estar elegível. O que quer dizer? Você preencher ainda os requisitos de carência, de qualidade de segurado, para você conseguir aí fazer um novo pedido de benefício. Como nós vimos, justiça não garante, está lá no CNJ, né? Um processo, acho que desde 2019, aguardando que esses ministros julguem para o INSS cessar um benefício que foi concedido judicialmente, ele também deve entrar na justiça, nada mais justo. É o mesmo caso do segurado, vamos equilibrar a balança. Mas sabe como é que é a justiça, né? Quando é a favor deles, se resolve em questão de dias. Quando é a favor para um segurado, quando é
a favor de um trabalhador, aí é anos, né, necessários aí para ser estudadas leis, casos, mas nós vamos manter a esperança, né, pessoal? O importante é vocês estarem, como eu falei, isso aqui é o arroz e feijão, estarem sempre atentos. Aqui no canal você não tem motivo para falar eu não sabia. Nós temos informações de todos os tipos aqui no INSS, de todos os benefícios, de tudo que você precisa fazer, caminhos, soluções. Qual é a atitude que você tem que tomar caso aconteça algo no INSS? Você não pode dizer que você não sabia, a não ser que você não assista o vídeo, a não ser que você seja aquele impaciente que assiste um BBB na televisão, fica lá 2 horas vendo aquela porcaria, falando mal da vida dos outros, ensinando como prejudicar a vida um do outro, mas não perde aí 10, 15 minutos para ganhar um conhecimento válido que vai manter aí o sustento da sua família, que vai manter as suas contas pagas. Então você que escolhe, o problema é seu. Eu trago aqui para você caminhos e soluções, mas a atitude é sua. Presta atenção no vídeo, você só tem a ganhar com isso, tá bom? Que muita gente confunde, que segurados confundem com relação a prazos, está na Lei de Processos Administrativos, na Lei número 9.784 de 1999. O INSS tem 30 dias após protocolar, por exemplo, um pedido de concessão de um benefício para negar ou conceder esse benefício. Esse prazo também é válido no caso de revisões. Agora, o que muitos confundem, por exemplo, é que depois que é concedido, que é analisado o pedido, por exemplo, foi favorável ao segurado, o INSS tem 45 dias para fazer a implantação desse benefício. No caso, seria 30 dias, mais 15 para efetuar o primeiro pagamento. Esse prazo ele pode ser prorrogado por o INSS, tá? Tanto o prazo de análise de 30 dias, o INSS pode prorrogar por mais 60 dias, quanto o prazo da implantação do benefício de 45 dias, o INSS também pode prorrogar por mais 45. Quer dizer, 90 dias para fazer a implantação desse benefício, mais o primeiro pagamento. Mas o que geralmente nós estamos vendo na prática é que demora muito mais que isso. Basta dar uma olhada aqui nos comentários que nós temos aqui no nosso canal, somente aqui no nosso canal, que você vai ver pessoas falando que seu benefício, o seu pedido de concessão está há mais de 1 ano, muitas pessoas aguardando. E depois que parece que criou a SEAB, que centralizou o pedido de benefícios para análise em regiões do país, parece que ficou pior ainda, porque está demorando muito. Existem requerimentos que estão em análise na SEABs que já está caminhando aí para o 2º aniversário, está indo para 2 anos. Principalmente aqueles que estão aguardando reabilitação profissional. Muitos desses processos de reabilitação profissional que estão parados na SEAB, não foi o INSS que pediu, muitos foi determinação judicial. Mas como o INSS tem muitos pedidos de benefício, como na justiça também tem muitas ações judiciais, eles não estão dando conta. O que acontece? Então a análise demora mesmo. Agora, se o segurado ele está recebendo, por exemplo, no caso da reabilitação profissional, que está demorando para ser chamado para fazer a reabilitação, mas ele está recebendo o seu benefício normalmente, tudo bem. O problema é aqueles que estão sem renda nenhuma. Como nós falamos, esses que fizeram, por exemplo, o primeiro pedido para a concessão de um benefício e estão aguardando. E o prazo de 60 dias para análise não está sendo respeitado, e o de 45 dias para a implantação e o primeiro pagamento do benefício também passa da prorrogação de 90 dias e se estende aí por um prazo indefinido. Mesmo com um acordo que foi homologado no dia 5 de fevereiro de 2021 entre o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público e o INSS. Existe um acordo com relação a prazos que foi firmado entre esses órgãos para diminuir a fila, para diminuir o tempo. Agora, imaginem se não tivesse firmado o acordo, como estaria? Se com o acordo eles não estão cumprindo, sem o acordo, então, só por Deus. Essa demora na análise de benefício, na implantação do benefício, faz com que as ações judiciais aumentem demais. Quer dizer, o INSS já não dá conta e leva para a justiça problemas que poderiam ser resolvidos dentro do Instituto, acabam virando uma ação judicial. E a justiça também, já existem mais de 2 milhões de processos também em trâmite, aguardando decisões judiciais.
Esses processos judiciais contra o INSS geralmente demoram de 18 a 24 meses. Por quê? Dentro do processo vai ser analisado toda a documentação. Por isso é muito importante que nós falamos você ter documentos atualizados. Laudos médicos com 30, 60 dias no máximo para você abrir um processo. O juiz olha tudo isso. Nesse laudo deve constar o seu nome completo, o nome do médico, o CRM desse médico com carimbo, o CID da doença, que é muito importante, que é a identificação internacional da doença, uma previsão de quanto tempo você pode ficar afastado. Veja bem, nós já falamos de famílias que estão passando devido a essa demora de análise no INSS, muitas famílias dependem desse benefício. Então coloque em risco, até no caso, o sustento de alimentos dessa família. Na ação judicial, o juiz percebendo ou você relatando essa dificuldade, pode ser pedido uma tutela antecipada. Se você tem um advogado constituído, você pode conversar com o advogado para, no momento da perícia, em que o perito analisar favorável, que você tem direito ao benefício, demora uns 15 dias para ele dar esse parecer ao juiz. A partir desse momento que você for chamado para a primeira entrevista com o juiz, relate esse seu problema. Não é obrigatório, tá? O juiz não é obrigado a conceder tutela antecipada, mas ele vendo que o processo realmente está favorável a você, que toda a documentação comprova que você tem a necessidade e o direito de receber esse benefício, o juiz geralmente, analisando e verificando essa situação, e você passando por dificuldades, ele vai conceder a tutela com certeza. Esses prazos também, eles têm uma coisa muito interessante, eles mudam de benefício para o outro, tá? Não são uma regra geral para todos os benefícios. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez, o prazo é de 90 dias, tá? Benefício de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, ele tem 45 dias. O auxílio acidente, 60 dias. A pensão por morte também é 60 dias. Auxílio reclusão, eu não gosto nem de falar sobre isso, 60 dias. Salário maternidade, 30 dias. E o BPC, que foi uma grande decepção, é um benefício assistencial para pessoas com 65 anos de idade ou pessoas com alguma deficiência sem limite de idade. Esses com deficiência são obrigados a passar por perícia no INSS, tá, pessoal? Demorar aí 90 dias foi estipulado. Só que houve agora uma MP que modificou isso. Pode demorar até 120 dias esse prazo de análise, por exemplo, do benefício de prestação continuada. Imaginem, um benefício assistencial, que são para famílias de baixa renda, um prazo tão longo quanto esse para fazer análise. Realmente é uma grande decepção. Lembrando que na justiça você consegue também receber, se caso a decisão for favorável a você, você recebe todos esse período que você ficou tentando conseguir o seu direito, que é a concessão do benefício. Não é a partir da data de que você deu entrada com ação judicial. Os atrasados serão do primeiro pedido que você fez lá no INSS, a data do primeiro pedido. E no INSS, esses prazos começam a contar a partir da data da perícia médica. A maior dificuldade no caso da análise desses benefícios, essa demora, ela é muito ruim, principalmente para aquelas pessoas que estão desempregados. Aquele que está empregado, que precisou de um afastamento, pegou 15 dias de atestado médico, a partir do 16º dia entrou para o INSS, tudo bem, esse tem as garantias, vai continuar recebendo de qualquer forma. Aqueles que estão desempregados, sem nenhuma renda, ou mesmo aqueles que trabalham por conta, que fazem contribuições, é o facultativo, esses estão numa dificuldade muito grande porque dependem desse benefício, estão impedidos de trabalhar e não tem nenhuma outra fonte de renda. Então é uma situação muito crítica que deve ser verificado o mais rápido possível. Lembramos, nós estamos aí a uma semana da eleição. Pessoal, não caia nesse papo dessas raposas velhas que já estão há muitos anos na política falando que vai defender direitos desse segurados do INSS, de aposentados, que vai fazer isso, fazer aquilo. Sempre fazem isso, depois da eleição desaparecem e retornam. Não deixe de comparecer às urnas, demonstrar a sua insatisfação e fazer a sua escolha. O seu voto pode mudar tudo isso. Aquele que, eu não gosto de política, ele não tem direito a reclamar, ele tem que aceitar a vida que os outros escolheram para ele. Por isso é muito importante nós renovarmos, tirarmos todas essas raposas que se dizem favoráveis a aposentados e pensionistas. São pessoas agradáveis, são pessoas de fisionomia boa, são pessoas que falam baixo, bonito, mas no fundo só estão interessados em melhorar a própria vida
e não estão dando a mínima para o que está acontecendo. Então, a hora da mudança está nas suas mãos. Lembre-se disso. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, como eu falei no início do vídeo, se gostaram do nosso trabalho, não esquece de dar um like, se inscrever, ativar o sininho de notificação para sempre receber nossos novos conteúdos. E fique à vontade, como eu falei, para assistir os mais de 400 vídeos que nós temos aqui no canal de diversos assuntos que vão encurtar e ajudar você a solucionar qualquer problema que você esteja tendo no INSS. Meu amigo, minha amiga que estão aqui comigo desde o início do canal, inscritos já, fazendo parte aqui, interagindo, meu muito obrigado a todos vocês. Vamos começar uma nova semana, uma semana definitiva, como eu falei, muito decisiva também. Então vamos pedir a Deus que nós tenhamos paz, harmonia e discernimento para fazer as nossas melhores escolhas. Mais uma vez, que Deus proteja e abençoe a todas as famílias e a todos os lares. Um forte abraço e até os próximos vídeos.